Usa teu filho com muita graça, com muita misericórdia. Usa ele, Deus, debaixo de muita autoridade para trazer ao nosso coração as revelações da tua palavra sobre nossas vidas. Desde já eu coloco cada um debaixo da tua poderosa unção, debaixo da tua poderosa nuvem, e que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui enriquecidos pelo poder da tua palavra. Nós oramos assim e te agradecemos em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus aí onde você está. E aplaudo também a sua vida, porque Deus te chamou para esse novo tempo, querido. Nós te damos graça e honra, Senhor. Nós te reverenciamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado pelo teu evangelho, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. O Evangelho do Reino de Deus para todos os povos. No final desse vídeo, eu vou enviar lá no grupo de WhatsApp todo esse conteúdo, querido. E ainda mais, todo o conteúdo em Word, tá bom? Esse conteúdo tem, não só o que está escrito aqui, tem todas as passagens bíblicas, está bem elaborado. E ele tem alguns princípios para você ver lá no final, tá bom? Então, não se preocupe em ficar anotando o que você está vendo, porque esse material chega para você no final da aula. Por que eu não mandei antes? Para que você não se distraia enquanto eu estiver falando, mexendo no seu material, tá bom? Mas já está prontinho, eu já mando para você no final. Lucas capítulo 8, no versículo 1, e andava Yeshua de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. A missão de Yeshua. Deixa eu colocar essa tela aqui para o outro lado. Lucas 43, Lucas capítulo 4, versículo 43. Pega a sua Bíblia lá, vamos ler junto esse texto. Lucas, no capítulo 4, no versículo 43. Nós vamos ler muito a Bíblia, irmãos, muito. Muito. Eu acho que nós vamos mais ler Bíblia aqui do que falar. Então, Lucas 4, versículo 43 e 44. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 43 e 44. Diz assim: E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Em outras traduções diz: Eu também necessito pregar o evangelho do reino de Deus para outras cidades, porque precisamente para isso eu fui enviado. Talvez a sua tradução esteja assim: porque precisamente para isso eu fui enviado. Vamos lá, que evangelho é esse que Jesus vai dizer: eu vim precisamente para anunciá-lo. A palavra evangelho é uma palavra grega que ela quer dizer literalmente boa mensagem. Boa mensagem. Por isso que em algumas traduções da Bíblia você vai encontrar aí boas notícias, vim pregar as boas notícias do reino de Deus. Em alguns lugares, a boa mensagem do reino de Deus. E em outros lugares, o evangelho do reino de Deus. Então, evangelho quer dizer literalmente boa mensagem. Boa mensagem. E da parte de quem está vindo para todos os povos da terra a boa mensagem? Da parte do reino de Deus.
Essa imagem aí que nós estamos vendo, ela aí projetada, reflete muito bem isso que eu quero dizer. Esse foco de luz é como se fosse o reino de Deus, um lugar invisível. E ele transmite para a terra uma mensagem, uma boa mensagem. Então Jesus, ele era o proclamador, o anunciador, o embaixador de uma mensagem enviada da parte do reino de Deus. O reino de Deus estava comunicando com a terra uma mensagem. E Jesus disse: eu vim precisamente, eu vim precisamente para pregar esta mensagem. Que mensagem é essa, irmãos? Olha, se Jesus disse: eu vim para pregar precisamente uma mensagem da parte do reino de Deus, a boa mensagem, o evangelho do reino de Deus, querido, logo essa mensagem é a mensagem mais importante que a terra precisa ouvir. Se ele mesmo disse: eu vim precisamente para pregar o evangelho, ou seja, eu vim para isso, eu preciso pregar isso em todas as cidades, porque precisamente para isso eu vim. Logo, essa mensagem é a mensagem mais importante que qualquer cidadão da terra tem para ouvir. E ela vem da parte de Deus. Então, a missão de Jesus é, eu acrescento aqui ao texto bíblico, não só pregar essa mensagem, mas ele também veio executar essa mensagem. Essa mensagem tem a ver com uma obra que ele havia de fazer sobre a terra. Ele é o proclamador da mensagem e ele é o executor da mensagem. Ele é o primeiro pregador do evangelho da parte do reino de Deus na terra. E ele é o executor do evangelho, aquele que estabeleceu na terra o evangelho de Deus. Então, o que é o evangelho? O evangelho do reino de Deus é a mensagem que o Pai decidiu entregar ao seu próprio Filho para receber sobre ele a culpa, o castigo e a condenação por nossos pecados, homens caídos, em nosso lugar, nos reconciliando assim consigo mesmo e nos restaurando ao propósito original para o qual nós fomos criados. Veja, observe bem esse detalhe, querido. O Evangelho não é uma mensagem que tem a ver apenas com o fato de que Jesus levou sobre si as nossas culpas, o nosso castigo, e levou sobre si a condenação que estava à nossa frente, que haveria de vir, a destruição no fogo do inferno, mas ele também nos restaurou à condição original da nossa existência diante de Deus. É algo muito mais amplo do que só perdoar pecados e nos livrar do inferno e nos dar a vida eterna. Não, ele também nos reposiciona a nossa condição original de existência diante de Deus. Vamos ler aqui 2 textos bíblicos. Eu vou ler para você, para que a gente não perca muito tempo, porque hoje nós vamos ler muito texto bíblico. Nós vamos ler muito hoje, tá bom? O primeiro texto que eu quero ler é Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da natureza de Deus, da glória de Deus, da imagem de Deus, do caráter de Deus, da semelhança de Deus, da identidade de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da natureza de Deus, da imagem de Deus, da glória de Deus. Essa realidade, muitas pessoas até hoje não entendem por que Jesus teve que morrer no nosso lugar. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou por que Jesus teve que morrer no nosso lugar? Por que essa realidade? Olha, querido,
Deus é um Deus justo. Deus é um juiz justo. E como juiz justo, ele precisa julgar com retidão. Está escrito na sua palavra, ele diz assim: eu não tomarei o ímpio por justo, e não tomarei o justo por ímpio. O meu julgamento é justo. O justo estará justificado, e o ímpio precisa da sua recompensa. Obviamente, os nossos pecados precisavam de uma recompensa. Obviamente, os pecados que você já cometeu ao longo da sua vida inteira precisam de uma recompensa, precisam de uma justiça, precisam de uma recompensa de punição. E às vezes você diz assim, eu conheço muita gente que diz assim, né? Ah, mas eu não sou essa pessoa tão horrível, eu cuido bem, né? Disso, daquilo, eu procuro ser um bom pai. Mas o que é a nossa santidade diante da santidade de Deus? O padrão de santidade de Deus não é o nosso padrão de santidade. O padrão de santidade de Deus é o padrão do próprio Deus. Está escrito no livro de Apocalipse que a nossa santidade, a santidade humana, é como trapos de imundícia diante de Deus. Aquilo que você diz de você mesmo, assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher legal, eu me dedico aos meus filhos, eu me dedico. Isso de bom que nós dizemos de nós mesmos, Deus chama de trapos de imundícia. Eu lembro de uma pregação de culto que eu disse assim para os irmãos: você teria coragem de deixar que os pensamentos, todos que você já pensou, tudo que você já pensou na vida, se tornasse em um DVD e nós pudéssemos rodar esse DVD aqui diante de todo mundo, você deixaria? Tudo que você já pensou de várias pessoas, tudo que você já pensou de, sei lá, do seu pai, da sua mãe, do seu ex, do seu... Você teria coragem de deixar tudo que você já pensou rodar num DVD e todo mundo vê isso e diz, meu Deus, isso não, pastor, ninguém pode saber que sequer eu pensei isso. Pois é, querido, pois é. Tem mais sujeira dentro de você do que você imagina. Tem mais iniquidade dentro de você do que você imagina. Então, o livro de Romanos está dizendo assim: todos pecaram, todos, não há nenhum sem pecado. E eles estão destituídos da glória de Deus, da natureza de Deus. E, obviamente, eles serão punidos, porque o salário do pecado é a morte, é a destruição. Todos serão punidos, todos serão condenados. Aonde é que entra a obra de Jesus? Jesus veio para, na sua obra, na sua execução, levar sobre si o castigo que nos era merecido, a condenação que nos era merecida, a dor que nos era merecida, a humilhação que nos era merecida. Tudo isso veio sobre os ombros de Jesus, de forma que nós podemos ficar justificados em retidão e em paz diante do nosso Deus. Então, Romanos 3:23 vai dizer isso, que todos pecaram, sem nenhuma exceção. Até aquelas pessoas que você julga que é bonzinho, que faz caridade, que ajuda todo mundo, até essa pessoa, ela seria condenada, porque a santidade dela é trapos de imundícia diante de Deus. E a condenação é esta. No dia do juízo, nós também vamos falar isso lá na parte final, na última semana do nosso estudo bíblico. No dia do juízo, ele seria destruído no fogo. Destruído no fogo, tá? Totalmente destruído no fogo. Ele não viveria a eternidade com Deus. Então, essa obra de Jesus, de imediato, ela nos livra da condenação do juízo final, do último dia, em que o Senhor vai manifestar toda a sua ira sobre os pecadores. Amém? Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer que agora nós não somos mais. Que nós não... Tem alguém aí perguntando? Que nós não somos mais forasteiros. Está dando um eco aí.
Davi e Benjamin, vão lá para fora, pai. Tá. Nós não somos mais forasteiros. Nós somos, pede a tia Sandra, tá? Membros da família e cidadãos do reino de Deus. Membros da família e cidadãos do reino de Deus. Ok, tinha um microfone ligado aqui, estava dando esse eco. Eu já desliguei ele aqui. Amém? Então vamos lá. Yeshua, o executor do evangelho, Yeshua recebeu em si mesmo o castigo que nos traz a paz com Deus. Voluntariamente ele se entregou por nós e assim se tornou o único caminho para qualquer pessoa se reconciliar com Deus. Yeshua é a provisão de Deus para nos reconciliar consigo mesmo, para nos reconciliar com Deus. Yeshua, Jesus, é a provisão de Deus para que haja reconciliação entre nós e o Senhor. Vamos ler alguns textos aqui, eu vou abrir rapidinho. Eu vou abrir aqui rapidinho alguns textos. João 19, do versículo 17 até o versículo 30. Eu vou ganhar tempo aqui, vou lendo aqui para a gente acelerar, tá bom? João 19, versículo 17, diz assim: E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamada em hebraico Gólgota, onde o crucificaram e com ele os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Vamos lá para o versículo 25. E junto à cruz de Jesus estavam em pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu como sua própria mãe. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que ele pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um ensopo, a colocaram na boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu estou lendo essa passagem, querido, porque é importante que eu não só diga, que você saiba, não só por uma parte da Escritura, mas por várias partes da Escritura, que Jesus morreu na cruz, que o Filho de Deus veio em carne e morreu numa cruz, no monte chamado Calvário. Eu vou abrir aqui Isaías, no capítulo 53, no versículo 5. Olha o que está escrito: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Apocalipse no capítulo 20, no versículo 15, lá no finalzinho, diz assim, do versículo 11 até o 15, diz assim: e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
de acordo com as suas obras. E o mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, lembrem do que eu disse: haverá um dia da ira de Deus, haverá um dia da condenação, haverá um dia em que todo mundo será julgado pelas suas más obras que fizeram. Mas aquele que está escrito no livro da vida, este não provará a segunda morte, mas ele será poupado. Eu vou ler Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, só um versículo que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, então pega isso aí, querido. Quem é que nos reconciliou com Deus? Isso, Jesus, pela sua morte, ele nos reconciliou com Deus. Lembra do que eu disse ontem no culto? Toda tragédia emocional, todo mau sentimento, todo sentimento que não é benigno, vem do mal da separação. Mas Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. E a partir da reconciliação, nós podemos fluir em todo bom estado de consciência, sabendo que Deus é conosco. Não se trata da sua obra, querido. Não é a sua obra que te reconcilia com Deus. Paulo escreveu assim, olha o que Paulo escreveu, ele disse assim: nós não somos salvos pelas nossas próprias obras. Nós fomos salvos, reconciliados com Deus pela obra de Jesus Cristo de Nazaré. Pela obra de Jesus Cristo. Então, todo aquele que recebe a Jesus de Nazaré para perdão de pecados, ele automaticamente se reconcilia com Deus. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo, querido? Tá claro? Ótimo, muito bom. Deixa eu ler mais um texto aqui de 1 a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Eu vou te encher de respaldo bíblico, querido, porque o teu evangelho ele precisa estar respaldado na palavra. Esse tempo que nós vamos viver, Hudson, Iliomar, Almir, Walter, esse tempo que nós vamos viver agora, daqui para frente no mundo, não é um tempo mais onde qualquer palavra nos sustenta, qualquer conversa de altar nos sustenta. Ah, porque o fulano de tal disse isso. Não, querido. Esse tempo daqui para frente, só quem nos sustenta é a verdade da palavra. É a verdade da palavra. Daqui para frente não tem mais homem, não tem igreja, nem templo, nem placa. Daqui para frente, ou você está pautado na verdade do evangelho, ou você não consegue se sustentar. Mas quem estiver pautado na verdade do evangelho, mesmo diante da morte, ele vai ficar firme, porque o seu sustento é a palavra de Deus. Por isso eu estou te enchendo de respaldo bíblico aí, tá bom? 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, aqui diz assim, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Daqui para frente, você vai se deparar, querido, todos vocês que estão aí conosco, você vai se deparar muito com pessoas boas. O que são pessoas boas? São pessoas tratadas emocionalmente. Elas se submetem aos processos de inteligência emocional, de terapia, e elas se tornam pessoas boas, pessoas não cristãs, mas pessoas boas. E você olha para essas pessoas e diz, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, por que será que ela não vai para a eternidade? Lembre-se, querido, lembre, a nossa bondade
diante de Deus é trapos de imundícia. E quem vai pagar pelos pecados que essas pessoas já cometeram e continuam a cometer? Quem é que vai pagar pelos pecados? Porque Deus é justo. E como justo, ele precisa dar uma recompensa ao pecado. Então não se engane, não se engane. Só Jesus traz salvação, porque só ele leva sobre nós as nossas iniquidades. Só ele, somente ele, leva sobre nós as nossas iniquidades. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. Amém? Então fique ciente disso. É quem tem Jesus, é quem recebeu Jesus para o perdão de pecados. Olha o que está escrito em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, está escrito, diz assim: e que, havendo por ele, ou seja, através de Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus reconcilia com Deus todas as coisas. Tá bom? Eu vou ler mais um texto bíblico que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. E todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. O qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em João, no capítulo 3, não precisa nem abrir, né? No versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com todos esses textos bíblicos, de vários apóstolos diferentes, eu consigo te mostrar que o Evangelho de Deus é o Filho de Deus que se entregou para levar sobre si os nossos pecados, de forma que nós estamos livres da condenação que há de vir, por isso nós temos esperança, e que somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, é esse mediador entre Deus e os homens, e que ele, Yeshua, o Filho de Deus, é o reconciliador da humanidade com Deus. Então não tem budismo, não tem islamismo, não tem nenhum outro tipo de fé. Todo tipo de fé que não professa que Jesus é o Filho de Deus e que nos reconcilia com Deus a partir da sua obra na cruz é uma fé vã e inútil. Não vai servir para nada. No final das contas, como eu li em Apocalipse, no capítulo 20, todos aqueles que estiverem com o seu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus, estes entrarão na eternidade. Faz sentido isso, querido? Faz sentido aí, Elisão? Isso é fundamento, querido. Às vezes você está pensando assim, poxa vida, mas é tão simples, eu já sabia disso. Eu te garanto, como pastor que acompanha o rebanho, eu te garanto, pelo menos 50% de todos os cristãos não sabem disso. Eles não sabem disso. Eles sabem sobre libertação, eles sabem sobre prosperidade, eles sabem sobre ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eles não estão pautados e estabelecidos neste evangelho, o evangelho do reino de Deus. Olha esse próximo tópico. O castigo que nos traz a paz. Isaías 53:5. Eu já li esse texto diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Em paz com Deus, pelo sacrifício de Yeshua, agora passamos a ter acesso a uma nova realidade de existência diante de Deus e do mundo, aquela preparada para nós desde o princípio da criação. Então, deixa eu te dizer uma coisa, e aqui é o ponto principal da mensagem de hoje à noite, dessa primeira semana do nosso encontro. Muitos ministérios, muitos líderes, eles pregam parte do evangelho. Por quê? Porque é a parte que formou a identidade deles. Então, tem ministérios que são evangelísticos. Por quê? Porque eles foram formados assim, para ganhar, evangelizar. Então, é um ministério muito focado no ganhar, no ganhar, no ganhar, no ganhar. Outros são ministérios proféticos. Então, eles são voltados para a oração, para a intercessão, para a guerra espiritual. Outros são ministérios de mestre. Então, eles são muito focados só no ensino da palavra. Outros são ministérios de socorro, como o Mevan. Então, eles focam muito no socorrer os pobres, os famintos, os drogados. Outros ministérios são focados na prosperidade financeira, outros em cura interior e libertação e por aí vai. E acaba que muita gente, ela consegue absorver só parte do evangelho. Mas daqui para frente, querida, eu te garanto, quem não estiver alicerçado nos pilares do evangelho, na sua totalidade, ele não vai conseguir ficar firme nesses dias. Ele não vai conseguir se desvincular do mundo para viver esses dias, porque daqui para frente só vai conseguir sobreviver quem estiver desvinculado do mundo. Quem estiver vivendo esta mensagem, não ameis o mundo, mas esperem pelo que há de vir. Caso contrário, as pressões que virão serão muitas, queridos. Serão demais. Haverá pressão de todo jeito para você negar a sua fé. Daqui para frente é pressão, é pressão. É ameaça, é isso aí que você está vendo, e daí para frente é assim mesmo. Você veja uma pandemia dessa, né, Eliomar? Imagine uma pandemia pior do que essa. E aí vem o governo e diz assim, olha, temos uma forma de resolver isso. Cada um de vocês vai usar uma marca na mão ou na testa, e através dessa marca nós vamos monitorar todo mundo, e assim nós conseguiremos conter essa pandemia. O mundo vai dizer assim, não, põe a marca em mim, eu quero a marca. Todo mundo vai dizer assim, não, põe a marca em mim porque eu quero também, porque, poxa, eu quero ficar livre dessa praga. Então, assim, vai ser muito difícil daqui para frente a gente não ceder às pressões do inimigo. E aí, se você tiver a sua fé fundamentada só no evangelho da prosperidade, ou só no evangelho da libertação, ou só na... você não vai conseguir sobreviver. Você vai ceder às pressões. Só vai permanecer em pé daqui para frente, querido, as pessoas que estão alicerçadas no evangelho completo, o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus, ele leva sobre si os nossos pecados, ele nos dá direito à vida eterna, mas ele também nos reposiciona a uma condição original de existência diante de Deus, as quais são paternidade, ele nos devolve um pai, ele nos devolve o pai, que nós não tínhamos mais, ele nos devolve o pai. As quais são intimidade, nós não tínhamos mais intimidade. A própria vida religiosa dos judeus, se você pesquisar os judeus, você vai ver que eles não têm intimidade. Eles fazem uma reza. Todas as suas orações são rezas e nada mais, porque eles não têm intimidade. As quais são identidade, nós passamos a nos tornar filhos de Deus. As quais são cidadania, nós somos transportados do império das trevas para fazer parte do reino de Deus. Somos cidadãos do céu. As quais são chamado, nós recebemos um chamado para estabelecer o reino de Deus. Assim como Jesus veio para pregar o evangelho do reino, nós passamos a ser chamados também a pregar o evangelho do reino de Deus. E as quais são, por último, nós recebemos um destino, a vida eterna. Este é o evangelho do reino
de Deus. Paternidade, intimidade, identidade, cidadania celestial, chamado, destino eterno. Este é o evangelho do reino de Deus. Esses são os pilares do evangelho do reino de Deus. Eu quero ler um texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 23. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, nunca. Até hoje, eu só vi eu mesmo falando sobre isso. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse texto. Esse texto está escrito, Mateus 23, versículo 9, diz assim: E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque Pai vocês só têm um, e Ele está nos céus. A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque Pai vocês só têm um, e Ele está nos céus. Jesus diz, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que está nos céus. Então, o evangelho do reino de Deus consiste em Deus foi devolvido para nós como nosso Pai. Nós passamos a ter direito à paternidade. Yeshua nos reconciliou com Deus. Nós voltamos a ter Pai. Nós voltamos a ter cobertura paternal. Nós voltamos a ter o direito de ser filho de Deus. Nós passamos a ter Pai. Sabe, eu sempre tive bastante intimidade com Jesus. Eu amo Jesus de paixão. Jesus é o meu grande amor. E alguns anos atrás eu disse assim: Senhor, me apresenta o Pai, porque eu te amo tanto, mas eu não tenho assim intimidade com o Pai. Eu te amo tanto, eu amo tanto falar de ti. Eu amo tanto falar da tua obra. Sou apaixonado por ti e tu sabe. Mas eu não tenho tanta intimidade com o Pai. Me revela o Pai. Querido, os próximos anos da minha vida foram anos assim que, meu Deus do céu, que tanta descoberta, que tanta maravilha, que tanta glória. E eu passei a conhecer o Pai porque Jesus me revelou o Pai. E quando você conhece o Pai, querido, você entra num nível de segurança tão grande. Você entra numa dimensão de paz interior tão grande. Você percebe literalmente o Pai contigo em todo o tempo. E isso te dá uma sensação de leveza, de segurança, de pertencimento. Sem palavras para dizer isso. Eu quero lembrar ao Josian e a lembrar a todos vocês que a hora que vocês quiserem me interromper, pode. É só vocês liberarem o microfone de vocês. Josian, fica de olho aí nas mensagens, querido, porque alguém pode fazer alguma pergunta aí, tá bom? Então, uma das obras do Evangelho de Deus que Jesus anunciou foi Pai, paternidade. Todo ser humano da Terra pode usufruir de paternidade. E eu te digo, querida, agora aqui não é 50% não, viu, Hudson? Não é 50% não. Aqui é 90%. 90% da igreja não vive como na cobertura da paternidade, não usufrui da paternidade. 90% da igreja não usufrui de um lugar de filho diante de Deus. Grande parte dela vive amedrontada diante de Deus, se sentindo culpada diante de Deus. Elas amam chamar Deus de Senhor, que de fato é. E elas têm pouca liberdade de chamar Deus de Pai, de Abba, de Dad. Eu amo chamar Deus de Dad. Geralmente eu começo as minhas orações chamando Dad, Dad querido, Pai querido. Porque eu encontrei um lugar de paternidade em Deus. Eu encontrei o meu lugar na mesa, querido. Na mesa. Aqui está o que encontrei na web. Tem algumas mensagens chegando aqui. Tocha, eu não vou poder olhar as mensagens, tá? Eu vou esperar que você me interrompa aqui e transmita para mim as mensagens, por gentileza, senão eu vou parar demais aqui, tá?
Então, primeira coisa, paternidade. A segunda coisa, intimidade. Olha o que está escrito em João, no capítulo 15, no versículo 15. Já não vos chamarei mais. Todd? Tá. Já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamarei de amigos. Intimidade. Amigos. Intimidade. Olha que coisa maravilhosa, querido. Intimidade. Algum áudio liberou aí? Eu não sei se tem alguém querendo fazer uma pergunta. Por gentileza, pode fazer. Ok, então não era, né? Amém. Então eu vou prosseguir. Intimidade. Um lugar de intimidade. Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer assim: agora vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros, vocês passaram a ser membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Intimidade. A terceira coisa é identidade. Está escrito no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 31, lá no finalzinho. 1 João, no capítulo 1, no versículo 31. Não, não é 1 João 1, 31. Deixa eu ver se é a segunda. Primeira carta de João 1, 31. Não, não é. Pastor, Oi. licença. Essa questão aí de Mateus 23, 9, ela, para mim, ficou um pouco confusa. Né? Nós estamos falando de Deus, né? Nós estamos falando da soberania dele e tal. Mas é que fala assim, a nenhum outro, né? A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. E Uhum. quando se trata do nosso pai, aquele que, né, casou com a nossa mãe e tal, Uhum. ficou confuso. Eu não sei se para todo mundo, mas me fiquei com essa dúvida a respeito. Ótimo. Quem é que está falando? Eu não consigo ver todos aqui. A Tatiane. Tatiane, muito obrigado pela pergunta, Tatiane. Sua pergunta vai esclarecer muita coisa aqui para muita gente. Muito obrigado, tá? Eu ensino os meus filhos a me chamarem de papai. Eu nunca permiti que os meus filhos me chamassem de pai. Nunca, nunca permiti. Eles me chamam de papai, porque papai expressa a realidade de quem nós somos. Significa literalmente pequeno pai. Pequeno pai, uma referência de um pai grande. Eu ensino os meus filhos aqui desde muito pequenininho. Desde muito pequenininho eu explico para eles, eu digo, filhos, vocês têm um grande pai, o papai é o pequeno. E vocês têm um pai que é muito melhor do que o papai. Muito. E outra coisa, um dia o papai vai morrer. Então, assim, vocês precisam saber que o papai de vocês é pequeno diante do grande pai que vocês têm. E esse grande pai que vocês têm, ainda que o papai não esteja mais aqui na Terra, ele vai continuar sendo pai de vocês. Ele vai continuar cuidando de vocês. E eu ensino para eles, eu digo assim, olha, diante dele, desse grande pai, até o papai é filho. Eu sou filho dele, porque ele é um pai gigante, enorme, ele é um pai eterno, que nunca acaba, e que sempre vai estar com a gente. Então, o que Jesus disse foi, literalmente, e aqui não é uma inferência bíblica, não é um texto que cabe outra interpretação. É por isso que eu disse assim, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, porque é um texto que vai causar polêmica. Mas foi Jesus quem disse, a ninguém na terra chamem por pai, porque pai vocês só têm um. Então, o que Jesus estava transmitindo com isso
era a força do Evangelho. Eu entendo que Jesus disse isso de maneira tão clara para que não restasse dúvida para ninguém. Jesus não disse isso através de metáforas, Jesus não disse isso contando uma história. Ele disse isso de maneira literal. A ninguém chame por pai. Em outras palavras, eu não quero que haja dúvidas sobre isso. Vocês têm um pai e ele está nos céus. E o meu evangelho é que vocês vivam a paternidade de Deus. Consegui responder tua pergunta, querida? Mais ou menos. Não, eu entendi. Mas é Aham. porque assim, a gente vem do ensinamento, né, muito antigo. Então a gente tem aquele hábito de chamar pai, né? O nosso pai a gente chama de pai. Então, no caso, a gente tem feito errado a vida toda? Olha, isso é uma questão de cultura, né? De cultura. Então, assim, há aí um choque de cultura. Se você chamar o seu pai de pai, mas você já tem um entendimento do grande e eterno pai, do verdadeiro pai, se esse entendimento já está iluminado na sua mente, de que você tem um pai que é soberano, que é eterno, que é maior, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, como os meus filhos estão nascendo, são novos, eu fiz questão de gerar neles uma cultura que vai facilitar o entendimento deles. Facilita o entendimento deles. Então, assim, se chamar de papai vai trazer desonra, vai trazer constrangimento para o seu pai, então eu te digo, continue chamando ele de pai, sem problema nenhum. Mas para quem tem a oportunidade de estabelecer a cultura dentro da versão bíblica da coisa, que faça. Porque vai ficar muito mais fácil dos filhos entenderem a diferença do pai deles para o Pai Celestial, que é o verdadeiro Pai que sempre vai estar com eles. Amém? Obrigada, pastor. Obrigado, Tati. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá, vamos continuar. João, no capítulo 1, no versículo 31, eu acho que eu anotei esse texto errado, porque não tem aqui o versículo 31 de 1 João 1. Mas eu sei de cabeça, é aquele versículo que diz assim: e olha com quão grande amor nos amou o nosso Pai, que ele nos chama de filhos. E aí ele termina dizendo assim: o que de fato nós somos. O que de fato nós somos. Olha com quão grande amor nos amou o Pai, que nós pudéssemos ser chamados seus filhos. O que de fato nós somos. Então, uma parte do Evangelho, um pilar poderoso do Evangelho, é que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa identidade. E como filhos, a natureza de Deus. Olha, a todos vocês que estão aí, a gente vê muitas pessoas frequentando a igreja, mas elas não são tão comprometidas em gerar dentro delas a imagem de Jesus, a natureza de Jesus, a identidade de Jesus. Elas são assíduas, elas são frequentadoras, elas frequentam os cultos, mas às vezes elas ainda não entenderam que elas foram chamadas para ter a identidade de Jesus. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Está escrito assim: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, a fim de que eles tenham a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Aqueles que de antemão conheceu... Oi, Tati. Texto, 1 João 3:1. Ah, tá. Obrigado, Walter. 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Eu troquei, né? Diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Obrigado, Walter.
Obrigado, Silvano, aqui também no bate-papo, né? Escreveu lá para nós. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, esse texto de Romanos 8, 28, Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Essa é a meta de Deus. Eu não sei por qual razão você vai à igreja. Eu não sei por qual razão você decidiu servir a Deus. E boa parte da igreja, ela serve a Deus com outras intenções. Mas a intenção única de Deus a respeito de nós é construir em nós a imagem de Jesus. Aqueles que de antemão escolheu, também os predestinou para que eles tenham a imagem de Jesus. E qual é a imagem de Jesus? O amor, a paz, a paciência, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a verdade, a justiça, a misericórdia, a compaixão, a oração, a adoração, o serviço. Entende? Essa é a imagem de Jesus. Pastor, Oi? tá me ouvindo? Sim, quem fala? É Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo. Eu só falou de uma coisa e eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta mais teológica, a respeito dessa questão de predestinação. Acho que o senhor deve mais ou menos saber o que significa daquelas duas visões calvinistas e anglicanas. Você já ouviu falar? Arminiana, isso, perdão. Olha, desculpa, continua, pode falar. Pois é, o que o senhor entende? Porque muita gente não consegue conceber como é que existe uma predestinação e o livre-arbítrio, as duas funcionando de maneira concomitante, sabe? Como é que, se já existem os predestinados, se já existem os que já foram separados para o reino, então como é que funciona o livre-arbítrio, se tudo já tem o seu eixo de acontecer? Obrigado, Raquel, pela pergunta. Esse é o problema de você absorver só parte do Evangelho. A maioria absurda de tudo que é religião derivada da cristã que existe no mundo em denominações, queridos, é porque eles absorvem só parte do Evangelho. E aí eles pegam parte do Evangelho e formam uma ideia. E aí eles saem varrendo a Bíblia, caçando trechos bíblicos que fortaleçam aquela ideia. E aí cada ideia tem um pai. Então, eu sou arminiano, eu sou calvinista, ou seja, eu sou adepto da ideia de João Calvino, eu sou adepto da ideia de Armínio. Isso é fruto, Raquel, da parcialidade do Evangelho. É por isso que eu estou falando. Quem não estiver fundamentado nos pilares do Evangelho de maneira completa, eles não vão conseguir sobreviver a esses dias. Uma pessoa que crê que a predestinação dos salvos não precisa nem pregar, irmãos. Então, para que vai pregar? Poxa, se os salvos vão ser salvos, então pronto, eu fico em minha casa e está tudo pronto. Exatamente. Está tudo resolvido. Predestinação aqui de Romanos 8, sendo específico aqui, tá? Uhum. Predestinação de Romanos 8, 28 é propósito. Propósito. Não é aquela ideia de isso aqui já está estabelecido e vai acontecer assim. Desse jeito e pronto. Não. O que Deus está dizendo aqui é aqueles que de antemão Ele conheceu, ou seja, Deus pensou em nós primeiro antes de nos fazer, antes de nos criar. Deus nos imaginou primeiro antes da fundação do mundo. Deus pensou na minha existência, na existência da Raquel, do Walter, da Dona Ivanilde, da Luísa, do Almir. Deus, ele nos idealizou primeiro, antes de nos criar. Ele pensou, ele nos sentiu. É igual a gente. Raquel, você já se imaginou aí trabalhando depois de você terminar o seu doutorado? Eu tenho certeza que muitos aí planejaram, sonharam ter um carro e se imaginaram andando dentro desse carro, imaginaram a cor, sentiram o cheiro do carro novo, né? Muitos imaginam os filhos, né? Pensam, os filhos vão fazer isso. Como é que vai fazer, que roupa vai comprar. Então, assim, tudo que você decide ter, você passa a ter um relacionamento mental com isso, imaginário.
Então, quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu antes, é nesse sentido, que ele nos imaginou primeiro. E está escrito lá em Mateus, no capítulo 23, que Jesus vai dizer assim: venham, filhos meus, benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês desde antes da A fundação do fundação do mundo. mundo. Ou seja, ele nos conheceu, ele nos imaginou, ele decidiu o que iria nos fazer e ele preparou um reino para nós. E agora nós vamos entrar nele na sua plenitude. Então, Romanos 8, 28 quer dizer assim: aqueles que de antemão ele conheceu, ele fez um propósito para eles. Qual é o propósito? Que eles tenham a imagem de Jesus. Então, qualquer pessoa que entende isso, ela vai se entregar a um processo que é feito pelo Espírito Santo de transformação da sua natureza. Mas eu não quero gastar muito tempo aqui, porque haverá uma aula só para a gente tratar de identidade, tá? Então, eu estou passando aqui mais rápido. Cada uma das nossas semanas serão em torno de um desses temas: paternidade, intimidade, identidade. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Isso. João 10:10, Yeshua, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Olha que coisa interessante. O pecado, além de nos trazer condenação futura, ele nos afastou da condição original de existência. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu preciso terminar. Eu não terminei, agora que eu estou percebendo. Eu falei de paternidade, eu falei de intimidade, eu falei de identidade, mas Mateus 28:19 também fala de um chamado. Qual é o chamado? João 17, Jesus vai dizer assim: Pai, o Senhor me enviou à terra com um chamado. E dessa mesma forma como o Senhor me enviou à terra com um chamado, eu envio eles com esse mesmo chamado. Está lá em João 17. Depois, em Mateus 28:19, quando Jesus está perto de ir aos céus, ele diz assim: eu vos dou uma missão, ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar os meus mandamentos e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a quinta coisa que nós temos como parte do Evangelho é um chamado. E todo chamado traz consigo uma unção. Exatamente. A unção existe por causa do chamado. Me diga o tamanho do teu chamado, que eu te digo o tamanho da tua unção. Me diga o tamanho do teu chamado, que eu te digo o tamanho da tua unção. A tua unção é diretamente proporcional ao tamanho do teu chamado. Amém? Então, todos nós na Terra existimos, e isso é uma percepção minha, e eu digo que nós só ainda estamos vivos por causa do nosso chamado. Por que razão Deus nos deixaria na Terra, correndo o risco de nos corromper, de nos desviar, sendo que Ele poderia nos levar logo para estarmos com Ele eternamente, porque é isso que está escrito? Por que razão Ele vai nos deixar vivos, sendo que muito melhor para nós seria se a gente fosse logo? Por que razão Ele nos deixaria vivo, senão que nós cumpríssemos o nosso chamado? João vai dizer lá, Jesus vai dizer lá em João 17, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que apenas o Senhor os livre do mal, do maligno. Ou seja, eles precisam cumprir na terra o seu chamado. Nós temos um chamado. E por último, porque a gente vai ter uma aula para cada um desses temas, por último, é a eternidade. Ei, querido, essa é uma parte que, infelizmente, irmãos, infelizmente, a igreja se desviou disso. A igreja perdeu isso de vista, a igreja ficou humanista, a igreja ficou apegada ao mundo, às coisas da terra. A igreja ficou querendo a prosperidade da terra. A igreja... Nossa, irmãos, nossa. A maior esperança, irmãos, quando você lê
as cartas de Atos para frente, de Atos até Apocalipse, você vai ver uma esperança. E todas as cartas falam de uma esperança, uma esperança, uma esperança, uma esperança, uma esperança. Qual é a esperança? A volta de Jesus e a vida eterna que se segue a partir daí. O reino de Jesus instaurado na terra e a vida eterna que se segue a partir daí. Olha, querido, Jesus diz para o ladrão assim, ó, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha o que Jesus disse para Maria, irmã de Lázaro. Quem crê em mim nunca morrerá, mas viverá. Então, há uma esperança para nós. Qual é a esperança? Olha, querido, há uma sequência aí de eventos, né? Eu não posso gastar o tempo aqui falando disso agora. Nós vamos falar sobre isso na nossa última semana. Mas Jesus, ele vai voltar e ele vai instaurar o seu reino em toda essa terra aí que você está vendo. Nós teremos um reino na terra, governada por um único rei, que é o Senhor Jesus. Leia depois aí, quando acabar essa aula, Isaías 11. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de força. O Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. E ele vai, a vontade do Senhor vai prosperar nas suas mãos por causa do temor. E ele vai governar todas as nações com cetro de ferro. No seu reino, o leão vai ser amigo da ovelha. No seu reino, a serpente não terá mais veneno. No seu reino, uma criança vai pastorear o leão. No seu reino, uma criança vai pegar numa cobra e ela não lhe fará dano algum, porque não haverá mais inimizade na terra, não haverá mais maldição na terra, mas haverá somente paz. O leão vai comer capim como boi. Não haverá mais carnificina sobre a terra. Não haverá mais esse mundo selvagem onde um come o outro. Não haverá mais morte sobre a terra. Não haverá mais pecado sobre a terra. Por 1000 anos haverá um Shabat sobre a terra. Haverá paz. E sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver aí laranjas de 10 quilos, de 15 quilos. Nós vamos ver aí frutas que hoje pesam 300 gramas, pesando 3 quilos. Nós vamos ver a terra restaurada. Restaurada. Totalmente restaurada. E Daniel vai dizer assim, os santos reinarão nesse tempo com Yeshua. Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, vai dizer assim, Yeshua nos comprou e com seu sangue nos lavou, e nós reinaremos sobre a terra com ele, como uma equipe de reis sacerdotes. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E nós reinaremos com ele. Sabe, alguns de vocês aí, quem sabe, serão prefeitos de cidades. Yeshua vai dizer assim, ó, você será o prefeito da minha cidade tal. Você será juiz da minha cidade tal. Você será o meu embaixador lá para o Brasil. Você será o meu embaixador lá para a Indonésia. Nós reinaremos com Yeshua sobre a terra. Vivos. Vivos. Porque nós receberemos um corpo glorificado. Totalmente glorificado. E aí depois a Bíblia diz que Satanás será solto, porque ele será aprisionado durante o milênio. Satanás será solto, sabe? E aí vai ter a última batalha, Deus vai destruir de uma vez por todas, vai trazer o grande tribunal, então todos os mortos, tá? Eu não posso explicar, senão a gente vai perder muito tempo aqui agora. Todos virão diante do tribunal, e aí, por fim, essa terra vai passar, esse céu vai passar, novos céus e nova terra virão, e de fato Deus estará conosco eternamente, não haverá mais dia nem noite, porque a luz do Cordeiro de Deus é quem se iluminará sobre nós, e nós estaremos eternamente com Ele. Sabe, querido?
é a mente totalmente cheia dessa verdade que fizeram com que os antigos preferissem a morte. Leia Hebreus 11, 12 e 13, antes de você dormir hoje. É esse entendimento que fez com que os antigos não quisessem ser amigos do mundo. Eles não queriam ser amigos do mundo. Aliás, eles preferiam a morte. Está escrito em Hebreus 11, eles preferiram ser partidos no meio. Alguns preferiram ficar presos. Isso é loucura, irmãos! Isso é loucura! Isso é loucura, mas deixa eu te dizer uma coisa. Somente este evangelho nos levará firmes à reta final. Homens preferiram ficar presos, outros preferiram ser partidos ao meio, outros foram entregues a leões. Mas eles preferiram isso do que perder a eternidade. Este evangelho, viu, Almir? Este evangelho nos levará de cabeça erguida até o último dia da nossa existência na Terra. Esse evangelho nos leva. O evangelho do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, a eternidade totalmente possuída dentro de nós pelo Espírito de Deus. Olha o que está escrito em João 3,16. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, viu, Raquel? Aqui acaba a predestinação. Acaba a predestinação calvinista. Todo aquele que nele crê, não é qualquer um, não é os predestinados, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então, este evangelho, Jesus disse assim, o fim não virá até que o evangelho do reino de Deus seja pregado a todos os povos. Todos os povos. Então, o pecado queria nos roubar tudo isso, querido. Tem gente que pensa que o pecado quer te roubar tudo isso. Ele te rouba a paternidade, ele te rouba a intimidade, ele te rouba a identidade, ele te rouba a cidadania, que eu não falei, me perdoe, acabei pulando aqui, né? Efésios 2,19, nos tornamos cidadãos do reino de Deus, não falei. Ele te rouba chamado e ele te rouba destino. Ele te rouba a vida eterna. Então, o pecado é uma desgraça, uma total desgraça. O evangelho completo pela obra de Yeshua, passamos a usufruir de paternidade, intimidade, identidade, cidadania, chamado e destino. Estas são a boa mensagem, o evangelho do reino de Deus. Qualquer pecador arrependido, recebendo a Yeshua, pode usufruir delas. Deixa eu ler só esses textos aqui, querido. Essa é a parte final. Nós já estamos encerrando. Olha o que está escrito em Isaías. Isaías no capítulo 1, no versículo 18. Está escrito assim. Isaías 1,18 diz assim: Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como a escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão alvos como a lã. Olha o que está escrito em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. E para finalizar, olha o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9.
Diz assim, Romanos 10, 9. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Salvo. Então eu quero resumir o que é o Evangelho do Reino de Deus, ou seja, que mensagem é essa que o Reino dos Céus decidiu comunicar à Terra através de Jesus? Que mensagem é essa que o céu está querendo dizer para a Terra e Jesus foi o principal proclamador dela? Que mensagem é essa? É uma mensagem a todos os pecadores da Terra e, abre parênteses aqui, e na Terra todos são pecadores, todos, sem nenhuma exceção. Fecha parênteses. É uma mensagem que o reino de Deus decidiu comunicar à Terra a todos os pecadores que, em arrependimento, se eles se arrependerem, por isso que Jesus andava de lugar em lugar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles quiserem mudar de vida, o sangue de Jesus servirá para que eles sejam perdoados. E eles terão de volta um pai, eles terão de volta intimidade, eles terão de volta identidade, eles terão de volta cidadania, eles terão de volta um chamado e eles terão de volta um destino eterno. Ou seja, eles serão restaurados a uma condição original de existência diante de Deus. E eles viverão eternamente e reinarão com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o reino dos céus chama de evangelho e decidiu comunicar à terra. Ela é tão simples, mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você foi a uma igreja e viu o pastor pregando este evangelho? Quando foi, Luísa? Quando foi aí o Ellison Rangel? Quando foi aí, Almir? Quando foi aí, Totti? Quando foi aí, queridos? Quando foi? Quando foi aí, Luciana Almeida? Luciana Macedo, perdão. Quando foi aí, Edgar? Quando foi aí, Weidla? Quando foi, João Paulo? Quando é que você foi a uma igreja e viu o pastor pregando este evangelho que eu acabei de pregar para você? Entende? Então, nós precisamos nos encher disso, porque a partir de agora, querido, cada um de vocês vai caminhar debaixo de uma fidelidade ao pastor de vocês, à igreja de vocês. E a partir de agora, nessa reta final da humanidade, eu não estou dizendo, irmãos, aqui, eu não quero ser imediatista, dizer, o mundo está acabando, daqui 10 anos, Jesus já... Não. Eu acredito que se você morrer com 100 anos, Jesus não volta ainda. Eu penso. Eu penso que Jesus não volta antes de 100 anos. Eu penso. Tá? Eu penso. Não estou querendo ser imediatista, tá? Mas eu estou dizendo que daqui para frente, a rotina da Terra vai ser essa. Uma pancada atrás da outra. Uma pancada atrás da outra. A partir de agora, eventos globais como essa pandemia vão ser bem mais frequentes. Bem mais frequentes. Guerras, pragas, pestes, ações de controle do governo, globalismo, comunismo, controle social, controle das pessoas. Então, a partir de agora, para nós vivermos firmes diante de Deus, nós não podemos mais viver pautados em um evangelho parcial, incompleto. Não. Nós precisamos viver fundamentado nos pilares do evangelho, da mensagem que Deus comunicou para nós, e viver esse evangelho completo, de maneira completa. E os discípulos que nós vamos fazer daqui para frente, as pessoas para as quais você vai pregar para elas, lembre-se, uma forma de você aprender tudo isso que eu estou dizendo é você fazendo isso com outra pessoa. Por isso que parte do nosso trabalho aqui nesses cursos
vai ser você ensinar outra pessoa o que eu estou te ensinando. Isso vai te ajudar em muito a absorver o que eu estou te dizendo. A partir de agora, a pregação que você vai pregar, a partir de agora, irmãos, não tem mais placa. Não tem eu sou daqui, eu sou dali. Você vai continuar fiel à sua igreja, fiel ao seu pastor, fiel à doutrina da sua igreja, fiel aos comandos do seu pastor. Sim, tudo isso vai até aumentar, em nome de Jesus. Vai aumentar a sua lealdade, vai aumentar a sua fidelidade, vai aumentar o seu compromisso com o seu pastor, com a sua igreja. Mas a partir de agora, acabou placa. Acabou placa. A partir de agora, somos nós estabelecidos no Evangelho e nós pregando o Evangelho. E Jesus disse: e quando este Evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Eu quero encerrar essa noite, pelo menos a minha exposição do texto, que compete à minha exposição aqui. Eu quero ler esse texto com vocês. Olha o que diz esse texto. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu estou encerrando aqui a parte de exposição desse nosso primeiro encontro, tá bom? Lembrando a vocês que sábado, às 16 horas, nós voltaremos a nos encontrar aqui para a gente debater esse assunto, fazer pergunta, tirar dúvida. Nós vamos fazer isso agora, tá bom? Eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Quem precisar sair, sinta-se liberado, tá bom? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Eu vou enviar aqui no grupo de WhatsApp, agorinha, eu vou enviar o estudo bíblico. Esse estudo bíblico que eu acabei de passar aqui para vocês através dessa apresentação. Nele vai ter ainda mais textos bíblicos, um pouco mais de conteúdo escrito. Agora observe uma coisa. Você vai ver lá que lá tem uma parte chamada princípios teológicos, ou seja, é cada um desses pontos que foi abordado aqui, dessas frases que eu li para vocês. Por que é importante? Porque a gente fala muito, lê muito, o conteúdo é grande, então a gente separa frases que resumem tudo que foi dito. Então você vai ver lá essas frases que estão nominadas como princípios teológicos. Elas vão resumir bem. Eu quero que você leia, ainda hoje, que você leia, tá bom? Esses princípios teológicos. Aí, numa outra parte, vai ter assim uma atividade. É uma atividade simplíssima. Tão simplista que constrange. É uma atividade de complete. Complete nos princípios teológicos. Mas por que ela é importante? Por que ela é relevante? Porque para você completar, você vai ter que voltar a ler os princípios teológicos. Ou seja, esse tão simples complete vai fazer com que você releia os princípios teológicos. Então, é esse mesmo o meu objetivo. Você me ouviu pregar, você viu aqui os princípios teológicos, você me viu pregar sobre eles, agora você vai ler eles nos princípios teológicos, e para fazer o completo, você vai ter que reler eles novamente. Então, de 3 a 4 vezes, você vai ver esses princípios teológicos. É uma forma de você sedimentar a ideia, o resumo de tudo que eu passei aqui para vocês, tá bom? Gente, eu vou deixar esse tempo aberto agora para perguntas. Vamos lá, está aberto. Acabou o tempo. Pastor, Oi, Totti. Eu queria que você me permitisse só enriquecer aquele momento que você falou a respeito da paternidade. Sim. Porque acaba que, quando entra num assunto assim, principalmente assim a Tati, né, que está aí,
só para enriquecer mais, para que a gente possa entender, e os irmãos assim não ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo assim, mas por que Jesus usou aquela expressão? Pode ser? Pode fazer, Totti. Pode complementar. Então, assim, tanto para a Tati, ficou um pouco na dúvida, porque eu que conheço o pastor também, entrei em crise também quando ouvi essa ministração pela primeira vez, e aí isso mexe muito com aquilo que com a nossa cultura, com tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí o que acontece, queridos? Quando o pastor cita esse texto de Jesus, ele está falando a respeito de que Jesus veio trazer, de fato, o Evangelho do Reino, veio trazer, de fato, a real significância da paternidade. É claro que no contexto de Jesus já tinha pai, né, já tinha mestre, já tinha professores. E o que acontece? Você vai ver o contexto de Mateus 23, onde ele cita essa passagem, a gente precisa pegar o contexto. E o contexto é o quê? Jesus adverte os escribas e os fariseus. Então, naquele tempo, o evangelho sempre vai confrontar a visão religiosa. E se hoje a religião já deturpou tanta coisa da palavra, imagine que naquele tempo Jesus também entrou nesse ambiente já corrompido. Então, o que acontece? Jesus começa falando que os escribas e os fariseus tinham o costume de se colocar, de tomar a cadeira de Moisés, sabe? De estar na frente, de tomar os primeiros lugares, tomar os primeiros assentos na sinagoga, tomar os primeiros lugares na mesa. Então, eles tinham essa visão de passar aquele ar de superioridade para as pessoas. É claro que Jesus já conhecia os mandamentos, honrar teu pai e tua mãe. Então, Jesus não viria agora falando assim, olha, não chame o teu pai de pai. Na verdade, ele estava quebrando ali uma motivação errada religiosa, que era dos fariseus e dos escribas. Tanto é que no mesmo contexto ele vai dizer, ninguém chama ninguém de mestre, porque mestre só tem um. Ninguém chama de fulano. Então Jesus tinha esses momentos, Tati, tempestuosos. Então o que a gente vai aprender, e eu acredito que é muito rico esse ensino a respeito do reino de Deus, que nós vamos aprender na prática que paternidade, chamar Deus de pai, está muito mais além de apenas uma declaração, mas de uma responsabilidade e de um contexto de consciência, de identidade. Então, quando a gente entender isso, por que o pastor fala assim, eu ensino os meus filhos a me chamar de papai? Porque, na verdade, a consciência que ele quer gerar é que tem um pai que tem a primazia acima de tudo. Tem um pai que tem a primazia acima de tudo. Ele é o pai, vocês que são pais, homens, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai celestiais. Em vários momentos na palavra de Deus, a expressão pai, ela vai ter uma conotação diferente. Você vai perceber isso. E principalmente na conotação quando Jesus fala, o Espírito, vocês receberam o Espírito do que clama, Abba Pai. Então, assim, para ficar bem claro para a gente, esse é um grupo de estudo, para a gente não ficar em crise, meu Deus, agora, a gente precisa saber que Deus, ele tem a primazia como nosso Pai. E o Evangelho do Reino, ele revela isso. Eu sou a prova viva disso, porque eu me relacionava com Deus só o Deus Senhor, o Deus que julga, o Deus que pune. Mas quando eu entendi a realidade do Pai, que afaga, do Pai que conhece o coração e do Pai que gera a identidade dele no nosso coração, tudo muda. Né? Então, assim, gostaria de esclarecer para os irmãos que também ficaram na dúvida, para a Tati aí, e saber que o contexto que Jesus fala isso foi no contexto tempestuoso, meio que tipo assim, vocês fariseus, se querem ocupar um lugar que